A gente acha que sabe o que é se alimentar bem, mas a verdade é que vivemos num mar de mitos e desinformação. Saber se cuidar de verdade, evitando toxinas, nutrindo bem o corpo e adotando estratégias inteligentes como o jejum é a chave da verdadeira saúde. Para falar sobre alimentação e jejum, contamos hoje com a participação do Dr. Wesley Schunk. Doutor, e não tem como falar com você sem falar sobre jejum. Você foi o primeiro médico que eu vi nas redes sociais falando sobre jejum. Aprendi bastante sobre jejum com você. Você, inclusive, dá aula sobre o tema, Sim. inclusive para médicos, né? E eu queria saber por que você é tão apaixonado pelo jejum. Que legal. Fico feliz em saber que um dos primeiros contatos que você teve em jejum foi através das minhas redes sociais, e isso antes da pandemia. Então, isso não é incomum, as pessoas chegarem e falarem assim: nossa, realmente o jejum mudou minha vida, foi através de você. Então, lá atrás eu criei uma comunidade do jejum, que ainda até existe, mas em menor volume, mas ainda as pessoas lembram bastante. Bom, porque eu sou encantado pelo jejum intermitente, tá? Primeiro, porque é uma coisa de fácil acesso, né? Todo mundo pode fazer, claro, existem algumas particularidades, a gente tem que falar sobre isso. É gratuito, né? Então, a pessoa não precisa investir grandes quantidades de dinheiro para fazer, tá? E o principal de tudo, quando você entende a fisiologia por trás do jejum, você entende que ele é a base do tratamento das origens, das principais causas das doenças, das modernidades. Então, em outros modos, quando você está fazendo o jejum intermitente, você está desinflamando o seu corpo, que é a origem de boa parte das doenças cardiovasculares. Você está simplesmente melhorando a resistência insulínica. Então, você está melhorando ali boa parte das doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e obesidade e por aí vai. Você modula neurotransmissores. Então, você aumenta a sua saciedade e, ou seja, aumenta a sua grelina e diminui, na verdade, equilibra a grelina e a leptina. Então, já cai por água abaixo todos esses inibidores de apetites, todos esses medicamentos que lançaram recentemente para tratamento de obesidade, porque de maneira natural você consegue melhorar a compulsão alimentar. É claro que existe grau de tipo de compulsão alimentar. Você, além de modular neurotransmissores, além de melhorar a inflamação, resistência insulínica, você ativa a sua mitocôndria. Mitocôndria, que é a organela que gera energia celular. O jejum faz biogênese mitocondrial. E quanto mais energia na sua célula, mais saudável a sua célula e mais tempo ela vai durar. Diminui o estresse oxidativo. Estou falando aqui de linhas gerais, que são as bases das doenças. Outra coisa, diminui a sua permeabilidade intestinal, porque você está descansando o seu intestino. Então, doença autoimune, que tem a base das doença de permeabilidade intestinal, você está salvando e protegendo o seu intestino e o surgimento de doenças autoimunes através do descanso do seu intestino. Em linhas gerais, você está aumentando a sua longevidade, porque você está poupando o seu fígado, seu pâncreas, seu intestino, ou seja, está gerando menos estresse. Aliás, você está gerando menos sobrecarga nos seus órgãos praticando o jejum. Mas só que não é só fazer o jejum. É uma alimentação associada por isso. Então, o que me mais encanta do jejum é porque ele atua diretamente na base da origem das doenças da modernidade, quando você entende essa fisiologia dela. E, para mim, o grande legado é essa questão do estilo de vida, né? Você entender que jejum é um estilo de vida. As pessoas entram no jejum para emagrecer, mas elas percebem que isso é uma pequena parcela do todo que ele pode proporcionar para você.
não só um tratamento, mas prevenção de doenças. Quando a gente quer fazer jejum, a gente ouve os benefícios, muitas pessoas vão desavisadas e, então tá, vou ficar um período de tempo X sem comer. Eu fiz isso, por exemplo. Então, Certo. fiquei sem comer e fiquei com tontura, dor de cabeça, com uma vontade absurda de comer doce depois. E aí eu acho que todo o tempo que eu fiquei sem comer ali, se eu gerei algum benefício, eu já reverti na primeira refeição que eu fiz, cheia de carboidrato e uma certa compulsão alimentar. Se o jejum tem todos esses benefícios, o que eu fiz de tão errado que eu não senti os benefícios e ainda acho que talvez tenha piorado a minha saúde? Quando eu Olha, não... olha que legal, Natália. Existe um preparo, né? Você tem que preparar o corpo para começar o jejum. E o preparo começa não só simplesmente na questão da alimentação, mas a mudança de mentalidade. Porque existem alguns mitos por trás do jejum, por mais que você saiba, não, eu vi minha vizinha fez o jejum, emagreceu, eu vi que a pessoa ali teve ótimos resultados através do jejum, mas os mitos por trás são tão grandes que às vezes a pessoa na hora do vamos ver, ela dá uma recuada e na hora que ela está praticando, ela lembra disso. Quais são os mitos? Sacos vazios não param em pé, que eu vou ter compulsão alimentar, que eu vou desmaiar, que eu vou ter gastrite, que eu vou perder massa magra, que a imunidade vai cair. São vários exemplos de mitos por trás do jejum. Mas esses mitos só são verdades se a pessoa, primeiro, não souber fazer corretamente, tá? Então, primeiro, para as pessoas que querem fazer o jejum, tá? Aí eu falo dos sabotadores, existem muitas coisas que a gente tem que ter um entendimento. Primeiro, quando você for fazer o jejum, né, você agradece primeiro, né? Caramba, estou fazendo algo que é sagrado, algo que é milenar, que é algo que o meu corpo está preparado para fazer, porque comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para a sobrevivência humana. Então, está no nosso DNA o jejum, né? Então, você entrar com essa mentalidade de agradecer, não murmurar e realmente você ter um propósito. Tá, estou fazendo jejum para emagrecer, estou fazendo jejum para melhorar minha qualidade de vida, ou estou fazendo jejum por fazer porque eu olhei a pessoa e quero ter esses benefícios. Então, assim, se você colocar um propósito por trás, que seja de saúde ou emagrecimento, você engrandece muito mais e você, com certeza, adere melhor esse tipo de estilo de vida ou tratamento, se você for levar pelo lado do jejum terapêutico. Então, agradecer, não murmurar, ter um propósito por trás. Beleza, então você já está mudando a sua mentalidade a respeito do jejum. Agora eu vou falar da parte orgânica. Boa parte das pessoas que começam a fazer o jejum começam erradamente. Talvez, não sei se for o seu caso, geralmente quando a pessoa tem compulsão, quando a pessoa tem dor de cabeça, fraqueza, ela não hidratou corretamente, ou a pessoa não preparou o corpo. Quando eu falo preparar o corpo, não tirou os industrializados, né? Então você precisa, primeiro, tirar os industrializados e começar a comer comida de verdade e diminuir os alimentos que têm alto índice glicêmico, certo? Então, consumir mais proteínas e gorduras boas. Tirar a farinha branca. Fazer o tempo de jejum mais curto inicialmente, que é aquele jejum fisiológico. Janta por volta de 7, 8 horas da noite, vai tomar café 7, 8 horas. É um tipo de jejum de 12 horas. Então, beleza, fiz esse de 12 horas, preparei o meu corpo. Aí você vai estendendo, vai fazendo de 14, de 16, você vai ganhando horas de voo. Fica atento à sua hidratação. Se você está bebendo água corretamente, fez ele da maneira correta, como foi sua última alimentação na noite anterior? Foi pizza? Foi carboidrato? Né? Você vai acordar no dia seguinte e não vai conseguir fazer o jejum. Então, todos esses aspectos a gente tem que levar em consideração, né? Não é simplesmente parei de comer e está tudo certo e pronto. Não é isso. Então, geralmente, as pessoas que têm os efeitos adversos do jejum é porque não prepararam o corpo fisicamente e mentalmente. Foi exatamente isso. Eu saí de um jantar de junk food, de uma Aí, rotina muito ruim, e aí eu quis compensar
o meu corpo com o jejum, mas provavelmente eu estava desnutrida, desidratada, com carboidrato, um monte ali na corrente sanguínea pedindo mais e mais energia, né? Enfim, Claro. foi exatamente isso. É o que as pessoas geralmente fazem, né, Natália? Que é, pô, chutei o balde, né? Aí eu vou fazer um jejum compensatório, né? Eu comi demais no final de ano, Natal, Réveillon, não vai conseguir fazer, né? Ele é tão sagrado, ele é tão milenar que não te permite a fazer isso. Você tem que levar ele muito sério. E você acha que uma preparação de 1, 2 semanas comendo comida de verdade, nutrindo o corpo, ela é suficiente, Já é doutor? suficiente, claro, com certeza. Mais do que tempo suficiente, 1, 2 semanas, tranquilamente, né? Então, tirando as farinhas brancas, consumindo comida de verdade, hidratação, vai dar bom, com certeza. E aí você falou, começa com 12 horas, vai para 14, 16, e qual que você vê que é o período ideal de jejum, as horas ideais, quantas horas, e quantas vezes por semana? E quando você fala jejum como estilo de vida, é o quê? É todo dia? É algumas vezes por semana? É a gente ouvir o corpo e fazer em alguns períodos, outros não? Como é no dia a dia mesmo, né, de alguém que quer um Legal. estilo de vida saudável? Legal. Eu não gosto de universal os protocolos, porque existem muitas particularidades, né? Existem objetivos e propósitos por trás disso. Então, fica até difícil eu falar, não, esse protocolo aqui de 16 horas todos os dias é o interessante. Basicamente, pessoas que querem começar a emagrecer, ter uma resposta, jejum 16 horas, 6 vezes por semana. Que é um bom protocolo, né? Mas tem aquelas pessoas que não querem perder peso, querem levar como estilo de vida. Talvez sejam jejuns mais curtos, menos tempo. E eu sou muito adepto do que você me falou, a parte intuitiva, né? Peraí, hoje eu estou a fim de fazer jejum de tantas horas, ou quanto tempo que eu vou fazer. Mas o mais importante não é só o jejum, mas é o que você também leva com uma alimentação. Não é jejuar por jejuar, mas o que faz parte da sua janela de alimentação, né? Então, assim, existe esse casamento, janela de alimentação com janela de jejum. E a hidratação, e por trás disso tudo, sem dúvida nenhuma, o seu estilo de vida. Aí, gerenciamento do estresse, sono, atividade física. Olha só como que é legal. Uma coisa não exclui a outra. Você consegue mapear e fazer tudo isso certo. Então, não existe uma resposta, existe algo personalizado. Tem pacientes que chegam aqui para mim, eu faço um jejum 2 vezes por semana, 16 horas. Tem outros que já são tão avançados que querem fazer de 24 uma vez por semana, ou fazem 36. Eu tenho pacientes que a cada 4 meses fazem jejum de 3 a 5 dias só de água. Então, isso é muito, depende da fase, do objetivo e do propósito de cada um. Quando a gente fala em jejum, a gente ouve falar na autofagia, né? Legal. Eu gostaria que você explicasse o que é autofagia e quantas horas em jejum a gente precisa ficar para atingir esse estado. Autofagia, né? Legal. Que foi até prêmio Nobel, né? Em 2016, autofagia, de um japonês. Autofagia nada mais é do que uma faxina, uma limpeza. Eliminar células antigas, células velhas, e você restabelecer células novas. Mas é basicamente fazer uma faxina e eliminar células antigas. Então, o jejum te permite fazer isso. Qual o tempo? A partir de 24 horas, você já inicia uma autofagia. Você já faz uma regeneração. Eu gosto muito desse termo, regeneração. 48 horas, 72 horas em diante, você já tem uma autofagia mais plena, mais intensa, né? Então, às 72 horas, você já tem ali, com certeza, uma regeneração bem significativa. É claro que, para chegar a 72 horas, você precisa ter horas de voo. Ninguém sai fazendo jejum de 72 horas, você precisa de um preparo, né? Você precisa ter um profissional te acompanhando, ou talvez, se você já é uma pessoa que já fez jejuns de 24 horas, de 36, que já tem essa familiaridade, não acho que seja ruim, não. Mas, por favor, tome água, tá? E uma dica de ouro, para esses jejuns longos, é interessante você tomar um pouco de água com sal rosa do Himalaia para você repor os eletrólitos. Faz toda a diferença. Aí, eu sou muito favorável. Água com sal rosa, o sal integral, de uma maneira geral, é importantíssimo para esses jejuns longos, para você estar repondo esses eletrólitos advindos do sal integral. E quais são os líquidos que são permitidos no jejum, né? O que quebra o jejum e o que não quebra o jejum? Perfeito. Líquidos, tá? Dentro do jejum,
calórico e existe o metabólico. Calórico é a ausência total de calorias, certo? E existe o jejum metabólico, que você te permite consumir alguns alimentos e líquidos que têm calorias, porém, eles não são o suficiente para elevar tanto a sua insulina ou eleva muito pouco. Então, por exemplo, se tomar um café com óleo de coco tem caloria, mas ele é uma gordura que não vai aumentar a sua insulina. Então, café com óleo de coco é um tipo de bebida que entra no jejum metabólico. Mas em linhas gerais, tá? Café, água, chá sem adoçar. Legal? O shot de manhã também entraria. Água, limão, vinagre de maçã, própolis, dentro desse conceito do jejum metabólico, que não quebra o jejum metabólico, tá? Então, o jejum calórico, então, é café, chá e água sem caloria nenhuma, tá? Sem adoçante, sem nada. No metabólico, entra isso, tá? Café, chá e água, mas aí você pode tomar algum shot com vinagre de maçã, cúrcuma, própolis, tem um pouquinho de caloria, mas não aumenta a insulina, e você pode tomar aquelas bebidas energéticas, que é o café à prova de balas, café, óleo de coco, manteiga ghee, canela, que é uma bebida termogênica energética que não vai quebrar o jejum metabólico. E você fala muito que para ter os benefícios a gente precisa aliar uma boa alimentação com o jejum, né? E quando a gente quebra o jejum, isso faz toda a diferença no efeito para o nosso corpo, né? E qual que é a melhor forma de quebrar um jejum? Certo. A melhor forma de você quebrar o jejum, sem dúvida nenhuma, é com comida de verdade, tá? Eu sou muito favorável de proteínas e gorduras boas, tá? Esse jejum clássico, tá? 16, 20 horas. Muito bom você consumir uma proteína, uma gordura, uma fonte de carboidrato. Então, por exemplo, fiz um jejum de 16 horas, 18 horas. Um pouquinho de quinoa, um abacate, ou você faz um omelete. Acho fantástico. Agora, um jejum prolongado, como você ficou ali 48, 72 horas, seu intestino ficou totalmente descansado, inoperante nesse período, não é bom você dar um desfecho logo de cara. Então, toma um suco verde. Acho interessante. Para jejuns prolongados, você sair com suco verde, tá? O alimento mais líquido, pastoso, seria interessante. E quem não pode fazer jejum? Mal cabe na sua palma da mão, tá? Sempre repito isso. Então, todo mundo pode fazer, só essas condições. Gestantes não pode fazer. Pessoas com algum transtorno alimentar ativo, uma anorexia, alguma compulsão, transtorno alimentar de maneira geral, certo? Crianças, né, em fase de crescimento, idosos sarcopênicos, tá? Então, aqueles idosos que não têm massa magra, e uma condição que não é, de fato, absoluta, contraindicação absoluta, que é relativa, é diabetes tipo 1, que é insulino dependente. Você pode fazer? Pode, mas, teoricamente, você precisa de um acompanhamento médico. E eu vou encaixar só mais um aqui, que é a amamentação. A amamentação pode? Pode, mas também tem que ter algum acompanhamento. Eu tenho diversas mães que estão amamentando que fazem jejum, que não tem problema nenhum. A amamentação, inclusive a minha esposa amamenta até hoje, e ela faz jejum, e, de fato, o que está relacionado com a amamentação é a pega e a hidratação, a produção de leite, né? Olha só. É, e quem está fazendo algum tipo de tratamento de saúde, está doente, tem que ter acompanhamento. Todo mundo deveria ter um acompanhamento médico, mas nesses casos mais ainda, que Mas pode. qual doença, né? Isso que eu estou te É, falando. Se for uma diabetes tipo 2, você tem que fazer. Doença cardiovascular, quero perder peso, uma doença autoimune, encaixa legal. Esteatose hepática, síndrome do ovário policístico, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Cara, tem tanta coisa que se encaixaria com o jejum, né? Que eu falo que são as doenças hoje, são as mais prevalentes, as doenças cardiovasculares, doenças da modernidade, né? até mesmo alguns casos de câncer, né? Eu vejo alguns Sim. especialistas falando para pré-quimioterapia, enfim. Tem muitos pacientes que vão fazer a quimioterapia, né? Preferem ir de jejum para minimizar os efeitos adversos da quimioterapia, né? Então, assim, se encaixa perfeitamente o jejum para também nesses casos assim específicos. E quem treina e está em jejum, pode Legal. treinar? O que fazer? Precisa de uma adaptação também, né? Não vou recomendar às pessoas que nunca praticaram o jejum e vão fazer atividade física. Habitualmente as pessoas toleram muito bem, né?
Não é incomum as pessoas chegarem e falarem assim, nossa, doutor, eu sempre fui para academia de manhã cedo, eu não tenho fome e sempre me obrigaram a comer algo. Comer uma maçã, uma banana, só para não distrair do vazio. Mas só que eu nunca tolerei bem, isso não é incomum, tá? E já tem aquelas pessoas que já criaram esse hábito de comer e ir para academia. É uma questão de hábito. O que vai ditar você, o seu rendimento na sua atividade física, o seu jejum, o que você comeu na noite anterior, sua janela de alimentação. É claro que exige uma adaptação. E depende muito do seu treinamento. Se você é uma pessoa que tem uma carga de treino altíssima, né, e nunca fez jejum, não recomendo fazer. Comece devagar. Agora, para aquelas pessoas que treinam pesado e tranquilamente fazendo jejum, já é um estilo de vida, pode fazer tranquilo, né? Depende muito da adaptação. Então, em linhas gerais, pode sim, desde que você esteja adaptado. Uma dica, tá? Para quem quer começar a fazer o jejum e treinar de manhã, ou seja, quer treinar de jejum, foque na sua alimentação na noite anterior, coma gorduras boas, carboidratos complexos, uma proteína de alto valor biológico. Isso vai fazer diferença. E acorda de manhã, se hidrate bem e tome um cafezinho com óleo de coco. Tá? Isso é uma baita de uma dica. Ou o TCM, que é triglicérides de cadeia média, que vai te dar uma energia instantânea para você praticar atividade física ali e não vai perder o seu rendimento. Muito bom. Você já falou especificamente de alguns casos, né? Diabetes. Em casos de quem sofre de depressão, ansiedade, tem alguns estudos, tem alguma informação relacionada a jejum? Tem, com certeza. Porque, assim, quando você tem alguns depressão, você tem ansiedade, é por questão de neurotransmissores ali, né? Produção de neurotransmissores a nível intestinal. Pode ser mais um tratamento adjuvante, né? Não é o único e exclusivo, pelo amor de Deus. Sem dúvida nenhuma, você tem que entrar com uma nutrição, tem que entrar com nutracêutico, existem vários tratamentos para isso. Mas pode ser uma terapia adjuvante, sim, porque você está ali, ó, modulando neurotransmissores e pode auxiliar nesse processo. Muito bom. Dr. Wesley, você é um médico com muito foco na medicina preventiva. Mas imagino que, como todo médico que começa a carreira num meio mais tradicional, passou por hospitais, conta pra gente como foi a sua virada de chave para focar na medicina preventiva e integrativa. As pessoas têm que estar cientes que, assim, eu já levava um estilo de vida saudável, né? Então, já muito decorrente a uma criação mesmo. Meu pai, português, dieta mediterrânea em casa, desde sempre. Me recordo que dificilmente entrava refrigerante na minha casa, isso sendo desde criança, né? Então, isso já vem de berço, vamos dizer assim, né? De uma alimentação saudável, muito por origem mesmo. Meu pai é português, a minha mãe descendente europeia, então a gente lá em casa sempre levou um estilo de vida saudável. Atrelado a isso, meu pai sempre teve sítio, né? Então, eu tive o privilégio de todas as minhas férias, todos os finais de semana, eu fui criado dentro também de um sítio, né? Tendo acesso a alimentos orgânicos, frutas orgânicas, ovos orgânicos. Então, assim, tudo isso foi contribuindo. Então, um estilo de vida saudável da minha família, uma alimentação. Eu tinha acesso a alimentos que eram orgânicos. E para juntar quando eu optei, aí entra a questão do médico em si, né? Quando eu me formei em 2009, a minha primeira especialização foi nefrologia, como você mesmo disse, né? Então, a minha especialidade era muito voltada para pacientes mais estágios finais, que estavam ali dependendo de uma cadeira de hemodiálise para sobreviver, de uma máquina, na verdade, né? Dependiam de um transplante renal. Então, eram pacientes que já estavam ali com a saúde totalmente debilitada. Só que eu sabia que boa parte dos meus pacientes que estavam ali, né, dentro da minha realidade, ali, os pacientes renais, eram por causa de diabetes e hipertensão, que são doenças totalmente preveníveis com estilo de vida. E eu pensei assim, já estava meio que frustrado,
na minha especialização, porque não era algo que eu conseguia colocar em prática do que eu acreditava, né? De um estilo de vida saudável, de uma, algo que eu poderia replicar a minha vida para os meus pacientes. Então, os meus pacientes ali eram já terminais, e eu lembro muito bem de uma frase de um paciente que falou assim para mim: doutor, poxa, por que nunca ninguém falou que eu tinha que cuidar da minha alimentação? Porque eu não tinha que. Nunca ninguém deu tanta ênfase para mim a respeito de estilo de vida, alimentação, para eu não chegar nesse estágio no qual eu estou, dependendo de uma máquina para sobreviver. E aquilo ali foi sabe, um insight, uma virada de chave. Eu falei assim: nossa, tá aqui. Ao invés de eu ficar aqui só tratando a doença, por que eu não faço uma medicina preventiva, uma medicina do estilo de vida, uma medicina que realmente eu possa estar entendendo o paciente como um todo para ele não chegar nesse estágio final? E foi em meados aí de 2012 para 2013, comecei a minha busca dentro da medicina integrativa. Então, resumidamente, o estilo de vida saudável, influência familiar, desde criança, tendo acesso a alimentos orgânicos, tudo. Aí, na minha profissão, eu tive essa virada de chave. Não vou dizer que eu aprendi o errado para ir para o lugar certo, de maneira nenhuma. Eu sou muito grato, até porque a medicina tradicional, a medicina aí cartesiana, ela tem que existir, né? Só que o que eu vejo é que hoje em dia os colegas eles estão muito assim segmentados, né? Ah, não, eu só levanto a bandeira da medicina integrativa. Ah, não, eu só levanto a bandeira da medicina tradicional. Não, as duas são complementares. Uma pode ajudar a outra. Eu defendo bastante a medicina tradicional, porque, meu Deus, em casos agudos, você precisa de uma medicina convencional. Você depende, né? Recentemente, um familiar meu teve um AVC. Se não fosse uma medicina convencional, ele não estaria vivo, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento que as duas medicinas, elas se complementam, né? Então, foi a partir dessa pergunta desse paciente que eu tive realmente um despertar, que eu fui em busca dessa medicina, do estilo de vida, essa medicina preventiva no qual eu levanto a bandeira. Muito bom. E a gente vê assim que apesar de tanta informação que a gente tem hoje sobre saúde, sobre prevenção de doenças, sobre o que é um estilo de vida saudável, os números de diabetes, hipertensão, câncer, condições autoimunes não param de crescer. É Por verdade. não é? Por que a gente está ficando tão doente, Dr. Wesley? Hoje existe muita informação, com certeza, só que ela não é uniformemente bem distribuída. Eu tenho certeza absoluta que, claro, que através das redes sociais, através aí de influenciadores, realmente isso se permeou bastante. Mas um exemplo clássico foi que a gente estava conversando aqui em off e você como jornalista, teve que buscar ser uma autodidata para ter acesso a esse tipo de informação, né? O que eu penso, ainda não está uniformemente bem distribuída. Apesar dos veículos estarem cada vez divulgando isso, mas ainda não se conseguiu se permear ao ponto das pessoas terem fácil acesso a esse tipo de informação, né? Claro que essa realidade pós-pandemia mudou muito pós-pandemia. Hoje as pessoas estão se preocupando muito mais com a medicina preventiva. Mas tem outro aspecto que eu também lido, que eu sei, porque 10 anos já praticando medicina integrativa e atendendo como tal, infelizmente as pessoas não querem pagar o preço de estarem saudáveis, né? Porque ser saudável existe um investimento por trás, existe uma mudança de mindset. Você tem que pagar o preço, né? De acordar, fazer o que tem que ser feito, né? Aí, quando eu falo de medicina integrativa, é envolver a parte espiritual. Será que todo mundo está disposto a acordar e fazer uma meditação, né? Será que todo mundo está disposto a gerenciar as suas emoções? Será que todo mundo está disposto a abrir mão do final de semana de beber excesso de bebida alcoólica ou de não comer pizza? Nem todo mundo está disposto a levar esse estilo de vida. E entendam, o que eu estou dizendo aqui é não ser radical, é o equilíbrio. Mas as pessoas, infelizmente, elas
a balança pesa muito mais a algo não saudável do que saudável. Elas têm informação, ou muitas vezes, a grande maioria não tem, mas as que têm informação, muitas vezes não querem pagar o preço, ou não querem realmente fazer o que tem que ser feito. E assim, eu falo isso porque tem pacientes que chegam aqui até a mim, têm informação, tenha uma informação privilegiada, personalizada, e muitas vezes não dão continuidade, não conseguem, aí envolve vínculo social, envolve sociabilidade, envolve vários fatores. Então, o que eu posso dizer que são, na minha opinião, são essas duas coisinhas. Uma é que ainda não chegou, não foram uniformemente distribuídos, e outra que boa parte das pessoas não querem pagar o tanto preço para se tornarem saudáveis. Saúde não é uma coisa que a gente pode comprar, né? Saúde você tem que conquistar, né, doutor Wesley? Exatamente, exatamente. Eu falo que assim, poxa, as pessoas me perguntam, caramba, como é que você consegue levar um estilo de vida tão saudável? Porque talvez as pessoas que convivem comigo podem pensar que eu sou uma pessoa radical, mas eu não sou radical, né? Quando eu falo radical, assim, para mim é tão natural, né, viver esse estilo de vida, de acordar, fazer o que tem que ser feito, né, não ingerir bebida alcoólica, excluir o glúten, excluir a caseína, assim. E eu falo que eu tenho um filho de 2 anos, para ele vai ser mais fácil ainda, porque ele está inserido numa sociedade, num ambiente familiar, e também no qual lá atrás eu fui inserido, né? Claro que existem algumas particularidades. Lá atrás, eu não vou dizer que eu nunca consumi trigo, claro, eu levava biscoito para o colégio, com certeza, mas essa informação, meu filho, com certeza, vai ser uma coisa mais refinada, né? Muito mais aprimorada e personalizada para ele. E como você mesmo disse, a saúde não é comprada, né? Você tem que adquirir ela. Então, o que eu mais desejo para as pessoas é elas não precisar pensar em ser saudável, né? Tem pessoas que constroem grandes fortunas, né? São empreendedores, são empresários. Eu penso, caramba, como é essa mentalidade da pessoa de ser próspera? E por que não levar isso para a saúde, né? Ou para todas as áreas da vida? E quando a gente fala em estilo de vida saudável, quais são os pilares, né, para se ter saúde de verdade? Então, quando uma pessoa chega até você no seu consultório, como você faz esse mapeamento? Como você analisa o estilo de vida dela e orienta para que ela de fato tenha essa saúde integral? Exatamente. Então, assim, eu faço geralmente um acompanhamento, né, com o meu paciente. Então, ele vai estar comigo aqui no mínimo de 4 a 6 meses. Eu não trabalho com consultas. Então, 4 a 6 meses eu consigo destrinchar e entender como é o estilo de vida dele. Claro que desde que ele seja muito sincero. Porque é um trabalho de mão dupla, né? Então, assim, duas coisas que eu não abro mão e é o que eu já mudo logo de cara e eu tento entender como é realmente esses dois pilares. O primeiro são duas coisas inegociáveis: sono, tá? E quando falo de sono, a gente pode estender para ciclo circadiano. Qual o horário que a pessoa vai dormir e o horário que ela vai acordar? Isso faz toda a diferença. Mas, assim, é uma diferença enorme. Os horários no qual você vai dormir e o horário que você vai acordar. Claro que existem algumas particularidades, mas falando de uma maneira geral, de um consenso, você dormir até 10 horas e acordar entre 5 e 6, é o que o seu relógio biológico está preparado para realmente você estar saudável e envelhecer sendo o mais jovem possível. Porque por trás desse relógio biológico existe toda uma cascata hormonal. Na hora de acordar, você produz cortisol, testosterona, na hora de dormir você começa ali a aumentar a melatonina, hormônio do crescimento. Imagine se esse relógio biológico está todo desajustado. Toda essa orquestra hormonal vai estar bagunçada. Então, a pessoa vai ter um prejuízo não só a curto, mas principalmente a longo prazo. Então, o sono é uma das coisas que eu tento organizar. E hoje não é incomum as pessoas dormirem 11, meia-noite, 1 hora da manhã, e acham que estão abafando, acordando 8, 9 horas. Ah, é só dormir 8 horas. Não, não é só dormir 8 horas. Não é quantidade de sono, mas qual que é a qualidade do seu sono? É um sono restaurador? Você acorda no dia seguinte e fala, caramba, que sono maravilhoso, que eu estou preparado para começar o meu dia. Então, o primeiro aspecto é esse, sono. Segundo, inegociável, a alimentação.
Aí a alimentação, não que eu sou rigoroso, até que hoje em dia eu sou até um pouco mais flexível. Quando eu falo flexível, diminuir drasticamente os industrializados, a pessoa já vai ter um ganho absurdo industrializados e comer comida de verdade. E quando falo comer comida de verdade, é o real food, frutas, verduras, hortaliças, peixe, carne, frango, ovos. E eu tenho total consciência que não é todo mundo que tem acesso a frutas orgânicas, alimentos sem agrotóxicos. Eu sei disso. Não dá para a gente viver numa bolha, mas é claro que a gente consegue minimizar. Então, tem pessoas que têm acesso a feiras orgânicas, tem pessoas que talvez tenham o seu plantio ali e conseguem colher. Até hoje, meu pai manda para mim, do sítio que eu contei logo no início, banana orgânica, ovos, frutas, tomate, manga. Então, assim, esse é um privilégio que poucas pessoas têm. E, para completar, atrás da minha casa, existe uma feirinha orgânica, né? Então, alimentação, comer comida de verdade, diminuir a parte dos industrializados. Aí depois a gente consegue destrinchar mais, caseína, glúten, açúcar, e claro que isso realmente demanda um tempo e existem algumas particularidades. Então, esses dois pilares são os principais que eu trabalho. Depois, falo de gerenciamento do estresse, atividade física, hidratação, que são os outros complementares, que não são menos importantes, mas também estão inseridos desse acompanhamento ao longo desses meses. Perfeito, doutor. E falando mais especificamente sobre alimentação, uma das coisas que eu fiquei muito impressionada, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, quando eu comecei a pesquisar sobre saúde, é o quanto a gente acha que sabe o que é comer bem, mas na verdade não sabe. Então, eu, por exemplo, dava de café da manhã para minha filha banana, aveia e mel, sendo que eu procurava ali uma fruta orgânica, às vezes até mel orgânico, e achava que estava arrasando. Depois eu descobri que ela já começava o dia tendo um pico de glicose gigantesco e que isso é péssimo, né? Imagina você na infância todo dia fazer isso, é bem complicado. E realmente a gente tem uma noção, né, de comer industrializados não faz bem, apesar que tem muitos industrializados que enganam um pouco, mas enfim, além do descascar mais e desembrulhar menos, o que é de fato comer bem, doutor? Quem quer se alimentar bem tem que prestar atenção no quê? A respeito de comer comida de verdade, né? Eu, particularmente, também gosto de ensinar as pessoas a lerem rótulos, certo? Acho que isso faz muita diferença, tá? Ler rótulos não é só você ver a tabela nutricional. E o que eu mais vejo, aí entra a questão das informações, lá atrás, a pergunta, porque também tem muitos profissionais que geram desinformação, né? Que cansei de ver, abrir meus histories e ver ali, Coca-Cola Light versus suco de uva, faz umas comparações assim que não tem muito cabimento, só olha o valor calórico e não vê o valor nutricional, certo? Então, o que acontece? Eu convido as pessoas a não só olharem a tabela nutricional, mas também ver os ingredientes. E quando fala de ingredientes, é aquelas letrinhas pequenas. Infelizmente, a indústria não está se preocupando, tá? É claro que hoje veio uma leva de alimentos ditos funcionais, que esse rótulo mais clean label, né? Um rótulo mais limpo, um rótulo que realmente que a indústria funcional se desenvolveu bastante. Então, existem produtos que são industrializados e são saudáveis, certo? Então, assim, esses tipos de alimentos você pode consumir? Pode, não tem problema nenhum, desde que você consiga ler o rótulo e identificar corretamente se tem alguma coisa que não tem algo disfarçado, algum veneno escondido, porque geralmente tem. Por exemplo, tá lá, zero açúcar, mas você lê o rótulo, tá no rótulo letras garrafais, zero açúcar, mas você vai ler os ingredientes lá, tem maltodextrina, tem xarope de milho. Então, a indústria tem essas pegadinhas, certo? Então, fica atento a rótulos, né? Lê algum nome estranho que nunca conseguiu pronunciar, fuja também, né? E quando for consumir esses tipos de alimento,
que são industrializados funcionais, comer uma quantidade que não seja muito grande e dar preferência a comer comida de verdade. Quando eu falo comer comida de verdade, é você ir no supermercado e ficar na parte lá de hortifruti e do açougue. Não tem erro. Hortifruti, você vai estar lá frutas, verduras, hortaliças, leguminosas, você vai ter lá folhas. E no açougue você vai ter lá a parte dos peixes, as carnes, as proteínas, vamos dizer assim. Então, é isso que realmente a gente tem que ter esse entendimento. Diminuir o máximo dos industrializados, tá? Saber ler rótulos, aprender a ler rótulos, viu lá que tem alguns ingredientes que são interessantes, consumir, mas em não grande quantidade, e comer comida de verdade sempre. Quando a gente fala em ler rótulos, Dr. Wesley, você estava explicando, não é tão complicado assim, a gente não tem que entender de química, a gente só tem que entender que se tiver um ingrediente ali que a gente não identifica como comida, não faz sentido, né? Algo que está ali para preservar o produto e não você, né? Exatamente, né? Tem um nome lá, eu falo, tem um nome que você não sabe pronunciar, fuja. Ou se você viu lá que tem uma data de validade gigantesca, 2032, fuja também. Ou como é que uma coisa vai durar até 2032, aqui 5, 6, 7 anos, né? Então, a questão do prazo de validade diz muito quanto de aditivo químico tem aquilo ali também. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Então, não cair nas pegadinhas da indústria, aprender a ler rótulos e ter alguns veneninhos escondidos sempre, né? Que realmente a gente tem que ficar bastante atento. A gente falou no começo da conversa sobre o tanto de informação que existe e nem sempre é uma informação homogênea, clara, que fica claro para as pessoas o que é saudável de fato. Então, seguindo essa linha, eu vou falar aqui alguns alimentos, algumas bebidas que já foram difundidas, que são saudáveis, ou até hoje ainda são, ainda tem pessoas que falam, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses itens que eu vou citar, Por ok? favor, vai ser maravilhoso. Eu queria complementar, quando você falou da sua filha, né? Acho que a gente consegue também. Você, na melhor das intenções, está fazendo o que é o certo, né? Comer uma banana orgânica, um mel orgânico e uma aveia, né? O probleminha, entre aspas, aqui não é tão grande assim, né? Que seria dar um impacto glicêmico logo de manhã cedo. Como a gente poderia minimizar isso? Consumir uma proteína junto, né? Talvez um ovo. Então você não teria um impacto tão grande. E trocaria a aveia por uma aveia sem glúten, né? Então a gente conseguiria substituir. Não vejo problema, ela está consumindo ali uma banana, uma aveia sem glúten, vai comer um ovinho, alguma coisinha para diminuir o impacto glicêmico, então vai ser show. Só complementando, porque não acho que seja tão errado esse tipo de café da manhã, porque eu faço isso para o meu filho, entendeu? Não coloco mel, porque ele não precisa muito, ele não gosta do paladar, né? E aí a gente coloca uma banana orgânica, uma aveia. Aliás, a gente faz uma panqueca. Aí eu faço uma panqueca proteica para ele, com ovos, banana, aveia, coloco uma proteína vegana para ele e fica uma panqueca show de bola. Ótima dica, dá para transformar numa panqueca ali, então, né? Com ovos, e aí já traz a proteína, que é algo importante, né, de ter no café da Sim, manhã, né, doutor? Comer exatamente. só carboidrato no café da manhã complica, mas se você misturar com proteína saudável, ok, então, né? Exatamente. Com certeza, faz sentido. Perfeito. Então, vamos citar aqui alguns alimentos que existe uma confusão de se eles são saudáveis ou não. Só Então, quero ver essa lista, hein? Manda aí. vamos lá. Começar por uma taça de vinho tinto por dia, que faz bem para o coração. Enfim, é uma bebida saudável, porque tem um tipo de antioxidante Que é o ali na resveratrol. uva. Cara, há controvérsias a respeito disso. Existem artigos que defendem, tem artigos que são contra. Eu sou o tipo de pessoa, se você for totalizar uma taça por dia, ao longo da semana vai dar quanto? É mais de uma garrafa, né? Então imagine você consumir diariamente algo que teoricamente não é, que assim, tem sim um antioxidante, um resveratrol, mas é uma pequena quantidade. Ah, eu estou tomando o vinho por causa do resveratrol. Beleza, manda manipular e toma. Então é isso.
Então, se você está em busca do resveratrol do antioxidante, que realmente tem uma cardioproteção, o resveratrol tem inúmeros estudos mostrando o seu benefício a respeito da proteção cardiovascular, anti-inflamatório e por aí vai. Inúmeros estudos. Então, se você está em busca do resveratrol, então manda fazer, manipular, aí sim, eu sou favorável para você estar adquirindo isso. Então, assim, uma taça de vinho todo dia, eu acho que é demais. Talvez no final de semana, um sábado, um domingo para sociabilizar, para mim faz mais sentido. Muito bom. E lembrando, tá, que uma taça de vinho, a quantidade de resveratrol é uma quantidade ínfima, é muito baixo, né? Você teria que tomar um vinho de uma qualidade muito grande, ou seja, de um valor agregado, para você ter uma quantidade grande de resveratrol, né? Então, você poderia muito bem, através de uma suplementação, adquirir essa, esse tipo de fitoquímico que a gente fala, né? Que é desse nutracêutico chamado resveratrol. Sanduíche de pão integral, pão de forma integral, peito de peru e requeijão light. Olha, durante muito tempo da minha vida, ainda sendo médico, eu levava isso para o hospital e consumia isso nos meus intervalos entre o almoço e o café da manhã, né? Só que depois que eu tive acesso a esse tipo de medicina integrativa, tal, realmente eu revi meus conceitos, né? A partir de 2012. Então, assim, durante bastante tempo eu levava esse tipo de sanduíche, que é integral, peito de peru light, tudo quer fazer você crer que é algo saudável, mas pelo contrário, não é, né? Não é. Então, é um embutido, que é o peito de peru, o pão integral tem glúten, se você for ler o rótulo ali, tem uma quantidade grande de aditivo químico. Qual que é a outra composição do, se for Requeijão requeijão light. light, gordura hidrogenada, não tem jeito. Então, imagine só, né? Um suquinho light que você está achando que você está abafando, né? Mas eu não julgo ninguém, não. Não culpo, porque até eu, com CRM na mão, eu consumia isso. Né? Sendo médico, eu consumia isso. Então, imagine as pessoas que ainda não tiveram acesso a essa informação, né? Suco de uva integral, 100% uva. Então, é a mesma questão lá do vinho, né? Ah, estou tomando suco para obter o resveratrol. Infelizmente, as pessoas elas não tomam um dedinho, dois dedinhos, elas tomam 500 ml por dia, né? Imagine você tomar isso ao longo da semana. Você está tomando aí uma carga de glicose, de frutose muito grande, né? Então, não recomendo de maneira nenhuma. Se for você optar em consumir algum tipo de suco, né? Toma uma água com limão espremida, toma um suco de maracujá sem açúcar, esses sucos menos calóricos que dão menos impacto glicêmico, um suco verde. Então, por exemplo, meu filho adora o suco verde. Qual que é o suco verde dele? Couve, eu coloco meia maçã, limão, um pouquinho de gengibre, coentro, ele adora e hortelã. É um suco que é altamente refrescante, não tem impacto glicêmico, fibra pra caramba, ele adora. Tá aí uma dica para as pessoas. Pão na chapa com aquela casquinha crocante. Pô, isso é gostoso pra caramba. Não, não vamos. Quem não gosta disso, né? Caramba, ir numa padaria, pedir um pãozinho na chapa com manteiga, e um café com pingado, isso é gostoso, né? Dá saudade às vezes, né? Mas com certeza não. Aquela casquinha cremosa lá tem acrilamida, né? Que é altamente cancerígena. Tudo que você assa demais gera essa casquinha chamada acrilamida. Isso tem um alto poder de de gerar câncer no seu corpo. Então, realmente fuja disso também, tá? Então, não recomendo de jeito nenhum, apesar que é tentador, mas não recomendaria. Aquele café gourmet em cápsula. Meu Deus, né? Aquele gourmet, não pode nem citar as marcas, né? Qual que é o problema dele?
riquíssimo em alumínio, né? Você está tomando uma bebida com alumínio. Geralmente essas cápsulas têm de plástico e de alumínio. As cápsulas de alumínio, né? Imagine que todo dia você está tomando 2, 3 cafés daquele ali. Não é incomum eu atender os pacientes, dosar o alumínio, que é um tipo de metal pesado, e ele está presente no seu sangue ou níveis ali aumentados, e você tem que fazer uma espécie de quelação, tirar esse alumínio do corpo. Alumínios presentes no sangue em níveis aumentados, você pode desenvolver a longo prazo uma doença neurodegenerativa chamada Alzheimer e também pode dar níveis, pode ocasionar anemia, um tipo de anemia também para o seu corpo, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de cápsula com alumínio. E existem essas outras cápsulas gourmet com plástico, que é rico em bisfenol A, parabeno, que também é outro veneno que está sendo, que é feita essa composição dessa cápsula, que a pessoa está tomando um café, infelizmente, venenoso, vamos dizer assim. Então, se for para tomar um café, faz um café preferencialmente um grão especial, um grão que não nesse comercialzão aí não, mas um grão especial que você pode moer na hora, fazer liquado e fugir dessas cápsulas gourmets, com certeza. Uau, que perigo. Essa é nova para mim. É mesmo? Eu vi, na verdade, fazendo parênteses aqui, eu vi assistindo um outro podcast que você participou, falando sobre essas cápsulas. Achava chiquérrimo, assim, qualquer lugar que você vai, até mesmo consultório médico. Não, mas eu estou te falando, na minha clínica, durante bastante tempo, isso vamos lá, em 2016, eu tinha essas cápsulas aqui. Eu lembro que você ia no shopping, fazer filas para você acessar essas lojas e você tinha até um clube de assinatura. Eu lembro disso. Clube de assinatura dessas cápsulas, né? E você vê, né, que são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, não tem jeito, né? Então, é uma cápsula lotada de alumínio que, infelizmente, está gerando malefício para o seu corpo. Aí junta panela, aí junta desodorante, vai juntando outros utensílios do seu dia a dia e a pessoa está contaminada. Mais uma vez, não estou querendo vender susto, e não estou pedindo para ninguém viver numa bolha, mas dá para você diminuir. Poxa, trocar as panelas, você não consumir esse tipo de café e procurar um desodorante sem alumínio. Está totalmente acessível isso. É o que eu falo. As informações não chegam uniformemente para todo mundo. E a margarina, Dr. Wesley? Nossa, esse é um tema. A gente viu assim que a margarina lá atrás era bem melhor que a manteiga, depois a gente entendeu que não, por conta da gordura trans ali, mas aí a indústria lançou um novo tipo de margarina, até embasado em alguns estudos científicos ali, falando que essa margarina é saudável. Eu sei que assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse, como fala, tem estudos, né? Mas que tipo de estudo, né? E que viés, né? Então, uma vez, eu posso estar falando aqui abertamente que eu não tive problema nenhum. Uma vez eu não falei bem de monoglutamato de sódio, que é um realçador de sabor, numa entrevista. Para você está muito claro, eu acho que para grande parte da população isso não é algo saudável, esses realçadores de sabores, certo? Só que eu fiz um tipo de entrevista de muito grande alcance no Brasil. Eu recebi um e-mail, tá? Dessa dita empresa, falando assim, olha, você está equivocado, papapá, a gente tem tal estudo. Aí me mandaram um monte de estudo, mas aí nos estudos ali, cara, meio duvidoso, né? Meio duvidoso, porque hoje você pode ter um estudo, você pode pagar para você falar bem de algo, né? Então, assim, tem que ter cuidado quando fala de estudos, né? Claro que existem estudos sérios, mas não acho que é difícil você achar um estudo que não tem um dedo ali de um interesse por trás, tem que ter muito cuidado, né? Eu falo assim, hoje em dia, sabe o que eu faço? Quando eu pego os artigos científicos, eu criei um prompt. Eu criei um prompt dentro do ChatGPT, que eu criei alguns comandos dentro dele. E um dos comandos é saber se o estudo tem algum tipo de viés ou se tem algum conflito de interesse.
entendeu? E boa parte dos ativos tem conflito de interesse, boa parte. Mas voltando à questão lá da margarina, voltando ao assunto aí da manteiga, que é um assunto extremamente polêmico, tudo, né? Vamos colocar os pontos no i, né? Margarina de jeito nenhum, tá? Mesmo sendo aí com baixa concentração de gordura hidrogenada, mas ainda tem gordura hidrogenada. Mas boa parte das margarinas, elas é rica em ômega 3, ômega 6, desculpa, que é um ômega altamente inflamatório. Se a gente for ver, a base das doenças hoje da civilização moderna são as doenças cardiovasculares, que tem um grau de inflamação. A diabetes tem um grau de inflamação, as doenças autoimunes têm um grau de inflamação. Então, margarina, mesmo sendo isento de gordura trans, com baixa gordura hidrogenada, não recomendaria de jeito nenhum. E vocês já viram diversos testes, né? Você coloca ali uma margarina, não chega nem bicho pé, né? Já viu diversos testes na internet, em vídeos. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também, né? Com certeza. E aprender a ler rótulos. Se você tiver curiosidade, pegar a margarina e ler o rótulo lá, tem aditivo químico. Mas em comparação a uma margarina, 1000 vezes melhor você consumir uma manteiga. Mas é rica em gordura saturada. Beleza, consome em baixa quantidade. O ponto-chave da manteiga é o quê? Ela é rica em butirato. Butirato é, sem dúvida nenhuma, um ácido graxo que vai ajudar a prevenir câncer de colo, desculpa, câncer de intestino grosso, né? Então, é uma substância que, sim, vai proteger. E manteigas que são interessantes, que é a manteiga ghee, que é a manteiga altamente clarificada, purificada, que é rica em vitamina D, vitamina A, que tem o seu valor ali por trás. Mas essa questão da gordura saturada, a gente também tem que ter um pouco de cuidado, não é assim, posso consumir à vontade. Não. Existem algumas particularidades de algumas pessoas que o alto consumo de gordura saturada pode sim levar aos riscos cardiovasculares. Não são todas essas pessoas. Existem testes genéticos que você pode fazer e fazer essa identificação. Então, assim, para não ter erro, manteiga você pode consumir em pequenas quantidades, assim como também o óleo de coco, que é rico em gordura saturada. Margarina, fuja, não consome nem em pequenas quantidades. E se for para optar em usar alguma coisa e algum tipo de gordura, eu entraria na questão do azeite de oliva, né? Que aí sim, azeite de oliva, azeite de abacate, que são realmente extremamente saudáveis, que são cardioprotetoras para a saúde, tá bom? Que é rico, que realmente, para não ter essa dúvida, porque geralmente gera essa dúvida, manteiga ou margarina, né? Então, acho que a gente pode colocar nesse quesito. Manteiga, você consumir como óleo de coco, pequenas quantidades, aguenta altas temperaturas. Margarina, fugir, e você consumir aí azeite de oliva in natura, com certeza vai ser bem benéfico para você. Pena que hoje em dia tem um valor muito agregado o azeite, né? Sim, realmente virou um ouro líquido, né, praticamente. É, Doutor, muitas vezes a gente vai cozinhar uma comida de verdade, mas por ignorância, né, e por comodidade, a gente acaba no preparo dessa comida usando elementos que não são saudáveis e prejudicando a nossa saúde com a melhor das intenções. Você podia falar um pouco sobre o preparo dos alimentos, os cuidados que a gente tem que ter com as panelas, os óleos de cozinha, os utensílios que a gente usa ali. Você falou também do pão e da carne, né, tostada, a temperatura. Como a gente pode fazer para não transformar aquele alimento saudável, porque a gente não entende nada de química, né? Mas quando a gente mistura algumas coisas, dependendo da temperatura, acho que perder o nutriente é o de menos, né? Você acaba produzindo substâncias que são tóxicas, né, para o organismo. É, eu me debato, muitas das vezes eu tô lidando com isso diariamente também, até na minha própria casa, na minha rotina, né?
pelo rápido, pelo prático, né? Então, por exemplo, eu adoro consumir batata doce. Eu gosto demais. Mas eu não... A gente... lá em casa, e meu filho também ama batata doce. Se você for ver, a gente gosta de batata doce assada no forno, certo? Aí, para você assar no forno, geralmente você coloca uma travessa, geralmente né, de alumínio, uma de praticidade, né? Mas ali, querendo ou não, você está passando um pouco de conteúdo tóxico para essa batata doce. Então, hoje em dia, eu utilizo lá vou dizer que é um Pirex, né? Uma travessa de vidro, né? Então, aguenta altas temperaturas, tranquilo, e realmente você não perde essas propriedades. Mas vamos lá, vamos falar dos utensílios, tá? Porque geralmente hoje existem muitas panelas que não têm, né, uma segurança, porque você acaba passando elementos tóxicos, o alumínio, alguns outros metais pesados para o alimento. São poucas as panelas, né? Então, se você for para escolher uma panela, sem dúvida nenhuma, para não ter ácido cirúrgico, ela é muito boa, né? Também tem que saber manusear ela, né? Essa marca. Mas o que é interessante dela é que essa panela de ácido cirúrgico, além de você não estar passando elementos químicos para o alimento, ela cozinha o alimento como um todo, meio que no vapor, certo? Então você não perde as propriedades do alimento. Então, os dois ganhos que você vai ter através desse tipo de panela você não está passando elementos tóxicos para o alimento e o ponto de cozimento dessa panela, faz com que você preserve todos os macros e micronutrientes. Todos os outros, eles passam alguma coisa para a comida? A gente tem, por exemplo, Alumínio, panela de alumínio. ferro, panela de alumínio, de ferro, existe aqueles de cerâmica que eu não acho legal. Não, Não, cerâmica não. Teflon nem se fala, pelo amor de Deus, né? Teflon nem se fala, esse aí é venenoso demais. A de vidro é menos pior, mas não é ideal de todas. A de ácido cirúrgico, com certeza, ali você vai ter um baita de investimento, tá? E ficar atento àquelas espátulazinhas, né? Na hora de preparar o alimento, tal. Aquilo ali também tem algumas de plástico, de madeira. Então, assim, essas marcas também já fornecem uma própria de materiais que não passa conteúdo tóxico para o alimento. melhor é de bambu, de madeira, Exatamente, exatamente. tá? E os óleos de cozinha, para a gente cozinhar, o que é ideal no Ó, preparo dos alimentos? eu, sem dúvida nenhuma, utilizaria óleo de coco. Para mim, é o mais. Eu gosto. Tem pessoas que reclamam do sabor, mas ainda para mim ele aguenta altas temperaturas, você não perde ali as propriedades dele e tal. Então, acho interessantíssimo o óleo de coco. Assim como a manteiga também poderia ser utilizada, né? Agora, para preparo e não aumentar altas temperaturas, mas em salada, você fazer uma coisinha mais baixa temperatura, azeite vai muito bem, né? O azeite de oliva, o óleo de abacate também encara muito bem nessa situação. Qual que é o perigo dos óleos vegetais, de canola, girassol? Porque quando a gente vai ao supermercado, tá escrito ali ômega 6, Ômega enfim, 6 é tem, inflamatório, né? parece ótimo, e como a gente sabe que o ômega 3 é saudável, acho que engana nosso cérebro, né? Engano. Parece muito saudável, óleo de canola, de girassol, De mas a população algodão, né? Então, acho que principalmente de girassol, a gente acha que tem uma impressão muito saudável. E qual que é o risco, Dr. Wesley? primeiro porque é rico em ômega 6, que é inflamatório, é pró-inflamatório, tá? E a incidência de doenças cardiovasculares, a partir da introdução desses tipos de óleo, com certeza aumentaram demais, 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 demais. Claro, associado com o nível de estresse das pessoas, o açúcar, e tem as outras consequências, outros fatores que contribuíram para isso também. Mas eu não posso destacar aqui a incidência assim, absurda de doenças cardiovasculares, ou seja, por conta da inflamação que isso provoca a nível de vasos, a nível aí vasculares, elevando ali o risco de um AVC, de um infarto, doenças cardiovasculares de maneira geral.
E você acha que, de uma forma geral, assim, as pessoas elas estão consumindo muito mais carboidratos e ficando deficientes em proteína? Eu acho que sim, tá? Eu reparei isso, eu geralmente reparo quando eu vou nos hotéis, tá? Não que eu sou uma pessoa chata, fico olhando, mas assim, só na hora de você estar pegando ali os seus alimentos, você vê o prato da pessoa é uma verdadeira carbolândia, né? Falta um pouco desse equilíbrio de macronutrientes. A quantidade de carboidratos refinados que as pessoas estão consumindo hoje em dia é uma coisa assustadora, né? Primeiro, porque vicia, né? O paladar fica viciado. Comer carboidrato libera dopamina, gera uma sensação de prazer, bem-estar, né? Dá essa falsa energia para a pessoa. Você está estimulando um neurotransmissor chamado dopamina ali que você vai querer consumir cada vez mais, querendo dar uma droga, né? Então, na minha opinião, sim, as pessoas estão pesando, errando nessa questão dos carboidratos. E é claro que é importante a gente classificar o tipo de carboidrato. Não vou falar mal dos carboidratos complexos, né? Carboidratos que é ricos em fibras. Isso tem que fazer parte da sua alimentação. O tipo de carboidrato que a gente está falando aqui, que você tem que ter um cuidado muito grande, são as farinhas brancas, né? Aquilo ali que tem um impacto glicêmico na sua, no seu dia a dia. Imagine você tomar o café da manhã, já dando um impacto glicêmico logo na parte da manhã, depois meio-dia, no final da tarde, e antes de dormir. Então, você está gerando ali picos glicêmicos demasiados. É fato que você vai desenvolver alguma doença ali, ó, cardiovascular, é fato que você vai desenvolver uma diabetes, uma obesidade a longo prazo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que enaltecer os carboidratos complexos, que tem que fazer parte da nossa alimentação, frutas, vegetais, né? Com certeza. E a gente ter cuidado com os carboidratos refinados, que são as farinhas brancas, açúcar, trigo e por aí vai. Você falou sobre carboidrato viciar, né? E uma das coisas que eu reparei muito em mim, quando eu comecei a prestar mais atenção na alimentação, é que eu ficava me criticando muito, falando que eu não tinha disciplina e nem força de vontade, porque eu não conseguia me controlar e comer uma quantidade menor. E quando eu comecei a comer um pouco mais de proteína e gorduras saudáveis, é impressionante que a vontade de comer doce, carboidrato, ela diminui muito. E aí eu falei, nossa, o que eu tinha era uma ignorância e não uma falta de disciplina, né? Exatamente, é porque quando você consome mais proteínas e gorduras boas, e até recentemente eu fiz uma live falando sobre isso, você aumenta muito a sua saciedade, certo? Então, você está diminuindo o impacto glicêmico e aumentando a sua saciedade. Porque quando você consome esses carboidratos a cada 2, 3 horas de alto índice glicêmico, você está estimulando a sua insulina, que é um hormônio, além de causar ali, a grosso modo, uma retenção hídrica, uma retenção de gordura, né, a longo prazo, também é um hormônio hiperfágico. Você sente uma necessidade de estar consumindo. Paralelamente a isso, por trás desse hormônio, também tem um neurotransmissor que é a dopamina. Então, tem esse hormônio e um neurotransmissor que estão ali na sua corrente sanguínea, fazendo com que você fique totalmente dependente e refém de um carboidrato refinado, né? E e teoricamente, né, é simples você sair dessa farra da insulina, não é difícil, né? É você ir diminuindo aos poucos e introduzindo mais carboidratos complexos, gorduras boas e proteínas, até você romper esse ciclo. Muito bom. Em relação à suplementação, você acha que todo mundo tem que dar uma olhada nos níveis de nutrientes, até quem segue um estilo de vida saudável? Porque tem gente que fala, ah, eu me alimento bem, então eu não preciso suplementar. O que que você acha? O que que você vê no seu consultório? Com certeza, tá? A questão da bioquímica, né? De você olhar os seus. Fazer uma análise de exames laboratoriais personalizada, minucioso, você consegue identificar deficiências que muitas das vezes a pessoa imagina que a alimentação dela está totalmente coerente, mas está faltando algo. Então, a gente consegue, através dos exames, quantificar isso. Não é comum eu atender pessoas com deficiência de magnésio, deficiência de ferro, de vitamina B12, de vitamina D. Então, assim,
várias e várias vitaminas, minerais em deficiência, mesmo a pessoa achando que tem uma alimentação rica. Claro, que bom que ela tem essa alimentação rica, mas será que essa alimentação dela rica, variada, está sendo suficiente para ela ter os níveis satisfatórios dessas vitaminas e minerais, né? Porque muitas das vezes a pessoa... Aí entra outro aspecto, que é a questão dos exames laboratoriais. Será que o exame está dentro da normalidade, quer dizer que está tudo bem? Não é por aí, né? Então, é um outro aspecto que a gente tem que ter. Então, na minha opinião, sim, boa parte das pessoas tem que suplementar, tá? Ômega 3, magnésio, vitamina B, vitamina B12, ácido fólico, que mais? Tá? Basicamente zinco, selênio, porque hoje dificilmente as pessoas conseguem ter essa nível satisfatório dessas vitaminas e minerais só pura e exclusivamente com a alimentação. Você tem que ter uma suplementação por trás para complementar. E entra um outro aspecto aqui, não é viver de cápsula não, tá, pessoal? Tá? Porque as pessoas também erram muito nisso, focam muito na suplementação e esquecem a alimentação. Ah, é só tomar cápsula que tá tudo certo. Não, tá? Porque tem paciente que fala assim para mim, nossa, eu não gosto de consumir vegetais, frutas, me dá umas vitaminas aí só para eu suprir a necessidade. Beleza, você pode até ajudar nesse aspecto, mas não é o ideal, não é realmente o recomendado. Você tem que comer comida e você ter essas vitaminas naturais através da alimentação, não através da suplementação, que, querendo ou não, deixa de ser vitamina sintética, né? Você falou sobre os índices Exato. dos exames. E eu sempre, quando eu fazia esses check-ups tradicionais, assim, eu olhava antes os exames e me sentia passando numa prova, assim, ufa, eu olhava lá o valor de referência, passei, tô ótima. E não é bem assim, né? Aqueles valores, eles não é que eles não são confiáveis, mas eles são uma média muito geral, não é, doutor? Na verdade, Exatamente. para cada indivíduo, a gente não pode se basear neles, né? Exatamente. Porque aquilo ali é uma média, né? Então, quando fala de uma média, é você pegar um determinado tipo de população, você calcular a média delas e ver, estabelece ali um valor de referência, mas só que dentro dessa população aí tem homens, tem mulheres, tem pessoas saudáveis, não saudáveis e por aí vai. Então, assim, é um pouco falho nesse sentido. Dá um direcionamento? Dá, né? Como você mesmo disse. Poxa, eu estou vendo lá que está tudo dentro da normalidade, então não precisava de médico, não precisaria de profissional para interpretar e saber dar esse direcionamento. Então, se você está dentro do valor da normalidade, o normal não quer dizer que está ótimo. Esse é o ponto, né? Então, eu já cansei de ver vitamina B12, só citando um exemplo aqui, que o valor de referência vai de 300 a 800, exemplo, tá? Estou sendo bem generoso e sendo dando um exemplo aqui geral. Então, o laboratório vai estar ali. O normal é de 300 a 800. Quer dizer que uma pessoa que tem uma vitamina D de 400, que está normal, é igual a uma que tem 800, que também está normal, mas está no limite superior? Esse é o ponto. Aí, isso se estende para magnésio, isso se estende para testosterona, isso se estende para zinco, vitamina D. Tudo que é bom, a gente coloca próximo do valor superior. E tudo que é ruim, a gente coloca próximo do mínimo. Então, por exemplo, insulina, a gente acabou de falar. Insulina, ela é um hormônio que não é benéfico para o nosso corpo, quando você estimula ela demasiadamente. Então, o interessante é manter a insulina mais próxima do mínimo, para você diminuir o impacto glicêmico e ter uma chance menor de desenvolver doenças relacionadas com a resistência insulínica. Então, os valores de referência, sem dúvida nenhuma, você tem que ficar atento a isso. O normal não quer dizer que é ótimo, né? O ferro também é uma coisa muito comum, ferritina, então a gente tem que ficar bastante atento a não só olhar os valores de referência, mas buscar um profissional que saiba fazer essa interpretação e dar o direcionamento e fazer um tratamento personalizado. E você tem falado muito sobre terapias injetáveis, né? Nossa, sou Explica, fã. explica para a gente o que é, como funciona, quais são as vantagens desse tipo de terapia. As terapias injetáveis, elas já existem há bastante tempo, tá?
É claro que isso se tornou mais em evidência, principalmente para os médicos dessa linha integrativa, que utilizam desse recurso a mais para fazer os seus tratamentos, né? Mas, por exemplo, desde que pode colocar aí não sei quantos atrás, reposição de ferro já existia, reposição de vitamina B12, reposição aí de algumas vitaminas específicas. É claro que dentro da medicina integrativa existe um leque maior de vitaminas nutracêuticas que você pode estar fazendo dentro dessas terapias, que são de grande valia. O ponto é, por que utilizar terapias injetáveis? Quando falo terapias injetáveis, pode ser via endovenosa ou subcutânea ou também intramuscular. Por que você utilizar dessas vias? Porque essas vias você está tendo a garantia que você está recebendo esse tipo de nutriente específico. Então, por exemplo, vamos lá, vou fazer uma reposição de ferro, tá? Existe um nome comercial de um medicamento chamado Noripurum. Gestante já deve ter feito isso, principalmente mulheres, né, na gestação, até crianças, né, mulheres na fase ali adulta, precisam de uma reposição, por quê? Geralmente, mulher tem um período menstrual que perde um pouco mais de sangue e muitas das vezes tem que repor esse ferro. O ponto é que boa parte da população, ela tem uma condição chamada desbiose intestinal. O que é desbiose? Que é uma alteração da sua microbiota intestinal, e muitas das vezes a pessoa tem uma permeabilidade intestinal devido a essa fragilidade na alimentação, por causa de exposição a açúcar, glúten, alimentos industrializados, medicamentos, deixa o intestino totalmente permeável e a pessoa não consegue absorver adequadamente suplementos via oral. Então, a pessoa está ali suplementando ferro, está suplementando ali vitaminas, minerais, mas continua com os níveis baixos nos exames laboratoriais. Por quê? Porque essas vitaminas não estão sendo bem aproveitadas ou bem absorvidas através do intestino. Aí entra a terapia endovenosa, que não passa pelo intestino, você está recebendo esse tipo de vitamina e nutracêutico sem necessitar de passar pelo intestino. Então, você tem a garantia de que você está recebendo. E não só isso, você tem uma resposta mais rápida, né? Um tratamento via oral, muitas das vezes, vai demorar 2, 3 meses. Endovenoso, 2, 3 sessões, você já tem uma resposta bem significativa. Coisa de poucos dias, você já tem uma resposta bem significativa. Então, quantas vezes chegam no meu consultório pacientes debilitados, com baixa energia, sem disposição, aí você dosa as vitaminas e minerais, então ali, ó, vitamina D baixa, B12 baixa, tem o zinco, todos os oligoelementos baixos, você vê ali que a mitocôndria do paciente está fragilizada, então você utiliza esses tipos de terapias endovenosas intramusculares para você ter uma resposta mais rápida e você ter essa garantia de que o paciente está recebendo esse nutracêutico. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo e eu gostaria que você fechasse falando um pouco de desenvolverem hábitos saudáveis. Então, quem te acompanha vê nas redes sociais que você já está ensinando o seu filho, Theo, você citou aqui na entrevista em alguns momentos, né, dicas e coisas que você faz para ele já crescer nesse ambiente saudável, assim como você teve o privilégio de ter sido educado dentro de uma alimentação saudável, mas infelizmente não é o caso da maioria das pessoas. A gente educa os nossos filhos sem consciência também, sem saber que a gente está prejudicando a saúde deles, né? Exatamente. A dica que eu dou, assim, é que eu sei que tem muita informação, né, na internet, então busque informações que são mais coerentes e de um profissional que se encaixa com a sua linha de raciocínio, né? Não vou nessa galera que é extremista, né? Existem os extremistas que também você tem que ter muito cuidado. Então, assim, faça mudanças devagar, né? Às vezes a pessoa ela fica ansiosa, nossa, eu tenho que trocar essa mesa, tenho que trocar minha pasta de dente, eu tenho que trocar a cápsula de café, eu tenho que consumir tudo orgânico, eu tenho que tomar tal suplemento. Calma. Respira fundo, não é por aí, senão você gera mais ansiedade por trás disso.
Então, assim, quando eu fui inserido nesse mundo da medicina integrativa, primeiro eu fui testando as coisas em mim para depois ir, obviamente, ensinar para os meus pacientes, né? E não foi da noite para o dia. Eu fui implementando coisas devagar na minha vida e, de fato, que essas mudanças viraram hábitos, né? O jejum foi um hábito que virou um estilo de vida, o shot matinal, dormir cedo, meditação. Então, a partir do momento que eu comecei a introduzir isso e virou hábito, eu ia para o próximo nível. Tá, agora deixa eu trocar as panelas. Ah, peraí, agora deixa eu realmente trocar minha pasta de dente. Claro que tem algumas coisas que pode parecer supérfluas, mas num contexto geral faz diferença. Mas para você que quer ter uma mudança radical e ver essa diferença a partir de amanhã, a dica que eu dou, sinceramente, tá? Foque no seu sono e foque na mudança de alimentação. E como faz alimentação? Tire de industrializados, coma comida de verdade e pratique um jejum simples de 12, 14 horas. Você já vai ver diferenças assim, significativas na sua alimentação, na sua vida, em termos de energia, disposição, só mudando o hábito de dormir e a hora de você acordar e mudar a sua alimentação e fazer o jejum. Legal? Ah, eu posso acrescentar beber água? Claro, está no contexto, beber mais água, você também tem que fazer atividade física. Eu não estou colocando eles em patamares menores, não, tá? Com certeza, eles estão no mesmo patamar do que isso, mas se você quiser realmente ver essa mudança, comece com essa mudança de sono, alimentação, faça jejuns curtos, introduza água, faça uma atividade física, corpo em movimento, que você vai ver que você vai ter uma saúde aí, você vai ganhar bons anos de vida. Afinal, quem não quer envelhecer sendo o mais jovem possível? E isso é totalmente possível, tá? Muito bom. E quem quiser aprender mais sobre saúde com você, como a gente faz? Eu sei que você tem várias frentes de atuação, tanto para as pessoas comuns, quanto para profissionais de saúde, né? Exatamente, ó. São pessoas que querem passar com consulta comigo, né? Eu atendo em Vila Velha, no Espírito Santo, e presencialmente em São Paulo, eu tenho uma agenda em São Paulo que eu atendo presencialmente, tá? Para as pessoas que querem fazer esse acompanhamento, pessoas que querem fazer algo personalizado, né? Nossa, me interessei pelo jejum, pelo estilo de vida, mas tem que ter um acompanhamento e você tem que fazer análise, exames laboratoriais para fazer algo ali totalmente específico e personalizado para você, tá? Uma medicina de precisão, que eu gosto de dizer. Então, acompanhamentos através de consultas presenciais, também faço consultas online, tá? E para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre o jejum, entender mais sobre esse mundo, universo de medicina integrativa, eu tenho uma plataforma chamada VitaPlay, certo? Que está lá no meu Instagram, é só você entrar no link da minha bio, que você vai entrar, que é uma plataforma de saúde. Tem várias aulas, tem protocolos de jejum, que você tem cardápios, tem receitas de como quebrar o jejum, receitas low carb, ou seja, você tem protocolos, videoaulas e o passo a passo para aquelas pessoas que querem dar esse início através do jejum, legal? E profissionais da área da saúde, tá, que se interessem sobre jejum, eu vou lançar o meu segundo curso, que vai ser, eu acredito que vai ser agora em março desse ano, que é uma imersão. A minha primeira imersão foi aqui na minha clínica, no Espírito Santo, que foi 3 dias, que eu convidei outros colegas, falando de jejum, falando de gestão, falamos de terapias injetáveis. Então, foi uma imersão assim, de 3 dias que a gente fez uma troca, um network muito legal, e não só parte teórica e prática a respeito do jejum, a respeito de terapias injetáveis. Isso é pura e exclusivamente para profissionais da área de saúde. Quem são? Médicos e nutricionistas que têm essa pegada aí dessa linha mais medicina integrativa, medicina do estilo de vida. Então, essas são as minhas frentes. E também, todas as terças e quintas-feiras, no meu Instagram, no meu YouTube, eu ministro lives, tá? Ao vivo, temas diversos dentro da medicina integrativa e que eu estou lá tirando dúvidas. Então, assim, não tem como, tá? Então, tem informação de primeiríssima qualidade em diversas frentes, através aí do Instagram, do YouTube, aulas, atendimentos e por aí vai. Muito obrigada, Dr. Wesley Schunck. Foi uma aula aqui para a gente.
muito esclarecedora, aprofundada. Agradeço muito seu tempo. E obrigado, viu, Natália, pela oportunidade. Desejo muito sucesso aí para o seu canal, que Obrigada. continue prosperando, que continue aí atingindo mais pessoas